Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos contar uma história de um rapaz que trabalhou no necrotério. Fatos reais estou narrando para ele, mas isso aconteceu com ele. Trabalhei muitos anos como médico legista, tanto no setor clínico quanto no jurídico. Eu poderia passar horas e horas contando centenas de histórias sobre os corpos que vi. Para mim, essas coisas não são nada de outro mundo. Até aquele dia pensei que já tinha visto de tudo, mas surpresas nunca faltam. Ele examinou corpos de todos os tipos, tamanhos e idades. Vi coisas atrozes e horrendas que, se contadas sem detalhes, poderiam horrorizar alguns e fazer outros chorar. Às vezes, o que era mais chocante não era necessariamente o cadáver ou sua condição. Algo que pode impressionar, pelo menos nos primeiros anos de iniciação, é a causa da morte. Os mais comuns são a morte natural ou por doenças, infartos cardiorrespiratório, mutilação ou trauma por acidentes de trânsito, afogamentos, suicídios. Neste último desempenhou um papel muito importante, pois às vezes é necessário um exame minucioso para diferenciar um homicídio de um suicídio. Os casos mais complexos são quando os cadáveres aparecem sem um contexto que dê nós informações. Idosos que morrem em casa até que alguém sinta o cheiro após dias, alguém caído na rua, um corpo boiando no mar. São essas situações que nos levam a investigar se foi homicídio premeditado ou homicídio culposo, suicídio ou acidente. Tudo isso que eu lhe contei é para você entender a estranheza do que eu vivido. Depois de 25 anos de profissão, houve um acontecimento em 2004 para o qual até hoje não encontrei explicação. Por razões de ética profissional decidi manter o anonimato, assim como o local onde trabalhei, embora imagine que se 2 ou 3 pessoas ouvissem isto saberiam quem eu sou. Em uma noite de tempestade, acabava de receber o corpo de um homem entre 30 e 40 anos, como podia ver a olho nu. O corpo chegou completamente nu com vários ferimentos dilacerantes. Só de olhar para ele, você poderia dizer que ele estava morto há pelo menos 2 dias. Ao ler o relatório, explicou que o corpo foi encontrado em uma floresta por um homem que passeava com seu cachorro, e foi seu animal de estimação quem fez a descoberta. A polícia estava investigando a área em busca de possíveis evidências. Meu trabalho era identificar a causa da morte, dar a hora aproximada da morte e mais detalhes. Então comecei a trabalhar. Felizmente, os dedos do falecido estavam em condições de tirar impressões digitais, portanto a identificação não seria um problema. Comecei a fazer os primeiros testes, e ao proceder ao primeiro corte, notei uma forma um tanto incomum de sangramento. Como seu sangue jorrava, devia ter se passado algumas horas desde sua morte, e isso contradizia o estado de sua pele e a hora em que foi encontrado. A princípio encarei isso como um desafio para um estudo especial. O homem não tinha pelos nem pelo pubiano, embora não fosse o mais comum, há pessoas que não têm pelos e compartilham essa característica. Encontrei vários ferimentos dilacerantes com pequenos fragmentos de madeira, o que indicava possível atrito entre árvores. No ombro encontrei marcas de mordidas, sem dúvida de uma pessoa. Extraí DNA da área para identificar o agressor. Em certo momento ouvi um barulho na mesa, a mão do cadáver tremia, algo que aterrorizaria qualquer um. Mas era normal um cadáver apresentar movimentos após a morte, principalmente quando sofreu uma morte brutal. O estranho é que, conforme o estado de sua pele,
Ele estava morto há pelo menos 2 dias, como mencionei antes, mas os movimentos após a morte acontecem nas primeiras 24 horas. Ele já teve 2 situações que contradizem sua pele: o sangue e o movimento após a morte. Estudei a possibilidade de sua pele ter sofrido antes de morrer, mas para isso teria que realizar mais estudos. Preparei-me para abrir seu abdômen para examinar seus órgãos, e isso foi onde tudo começou. O cadáver não tinha umbigo. Minha mente estava turva com tudo. Foi a primeira e única vez que presenciei um abdômen sem umbigo. É claro que houve casos em que aparentemente não havia umbigo devido a operações cirúrgicas, mas isso era diferente. Quando passei a mão pela região, ficou evidente que o umbigo nunca existiu. Tudo ficou estranho. Depois de 25 anos de carreira, encontrei algo fora do comum. Naquele momento me lembrei de alguns romances de terror que havia lido no passado, e a ausência do umbigo era porque o ser humano não nasceu de parto, mas foi um clone ou criado artificialmente. Eram 2 da manhã, mesmo assim, acreditei que essa situação merecia ser vista por outra pessoa antes de continuar. Deixei o corpo em cima da mesa, peguei os dados e ligou para um colega independentemente da hora. No começo ele ficou furioso comigo pela hora que liguei para ele, mas quando contei a situação ele ficou animado para vê-lo pessoalmente. Quando me virei, perceber um detalhe. Lembrei que o rosto dele estava voltado para cima, mas naquele momento ele estava olhando para o lado. Sua cabeça começou a tremer. Até então eu só observava, esperando acabar, considerava que eram os movimentos após morte. Então o corpo exalou. Foi inevitável me assustar, embora haja casos em que os pulmões contêm ar em seu interior e após certos processos de decomposição química este escapa, mas nunca tinha visto isso de forma tão vívida. Aproximei-me do corpo para continuar examinando. Ao tocá-lo levei um susto mais forte. Estava com temperatura. O corpo de um cadáver após 2 horas perde sua temperatura corporal normal, que é de 36 a 37 graus, e chega à temperatura ambiente, algo que parece frio ao toque. Mas isso foi estranho. Ele lembrou que estava frio, e naquele momento ele estava aquecido. Um certo sentimento de alerta começou a me governar. O conjunto de acontecimentos que se desenrolavam mantinha minha mente ocupada buscando uma explicação. Quando me virei para procurar ferramentas, ouvi o corpo deitado no chão. Antes de me aproximar dele, examinei a mesa com atenção. Ela estava em perfeitas condições. Saí da sala por um momento, nem me preocupei em levantar o corpo. Senti medo, embora não quisesse demonstrar. Entendi que um homem da ciência como eu não poderia ser enganado por coisas assim. Ele não queria aceitar isso. Resolvi esperar pelo meu colega. Entendi que entre nós dois seria melhor lidar com essa situação. Depois de alguns minutos ele chegou. Ele ficava falando sobre muitas hipóteses diante de certas síndromes que conhecia e estudava. Ele parecia animado, tinha vocação para sua profissão. Meu colega não parava de expressar suas ideias, até que tive que abraçá-lo com força para fazê-lo calar a boca. Quando ele me olhou sério, expliquei sobre a temperatura do corpo. Ele me olhou surpreso, me disse que era impossível e eu já sabia disso. Ele negou totalmente o que eu disse, queria ver o corpo. Antes de chegar expliquei a ele que o corpo caiu sozinho da mesa, mas ele respondeu que devo ter batido nele sem querer. Ele vestiu o roupão e entramos na sala. O corpo não estava lá.
Meu colega achou que era uma brincadeira. Mostrei a ele os dados coletados e as ferramentas que deixei em uso. Onde o cadáver caiu havia uma pequena linha de sangue. Meu colega me perguntou se eu estava fazendo tudo isso para pregar uma peça nele. Eu estava tentando explicar a situação para ele. Mostrei a ordem que recebi com o corpo, e nós o vimos, sentado em um canto. Deixei cair minha pasta com medo. Meu colega riu me garantindo que era uma piada. Mas acho que algo na minha expressão fez entender que não era. Ele estava falando comigo e eu não consegui reagir. Ele se aproximou do corpo, mal tocou seu rosto e imediatamente se afastou, retirando a mão dele como se visse um animal que pudesse mordê-lo. Ele não me disse nada, me pediu para sair. Quando ele estava mais calmo, ele me disse que, quando tocou, sentiu uma temperatura alta, como se estava com febre, mas pior ainda, sentiu o pulso. Ele disse que no momento em que sentiu a veia pulsar, retirou a mão reflexivamente e não se atreveu a verificar. Ele me perguntou se o que eu disse a ele era verdade, se não havia algum truque nisso tudo. Jurei em nome da minha família que não havia. Ouvimos a porta da sala do necrotério se abrir. Ficamos petrificados. Éramos as únicas 2 pessoas no estabelecimento. Com grande discrição nos aproximamos da sala do necrotério. O corpo não estava em lugar nenhum a ser encontrado. Ao revisar as câmeras de segurança, desde que comecei a trabalhar com o corpo, vimos tudo. O cadáver havia virado a cabeça durante o exame. Depois se virou e caiu. Quando deixei, ele rastejou no chão usando apenas os braços. Antes de entrarmos, ele havia tentado se levantar, mas ele caiu sentado no chão na posição em que o encontramos. Não ouvimos mais nada sobre o corpo. Tiramos screenshots das gravações e enviamos o relatório aos nossos superiores. No dia seguinte chegaram os resultados das impressões digitais, que não correspondiam ao banco de dados. Em teoria, ninguém no registro civil tinha essas impressões digitais. Depois disso, a polícia nos acusou de roubar um cadáver, mas nossos superiores de alguma forma nos salvaram da situação e tudo foi esclarecido e eles nos forçaram a assinar um acordo de confidencialidade através de alguns advogados. Sobre o ocorrido em troca da retirada de quaisquer acusações pelo desaparecimento do corpo. Eu e meu colega nunca discutimos o assunto. Ele continuou trabalhando enquanto eu solicitava minha aposentadoria. Hoje me atrevo a contar porque já fiz minha vida e não me importo com as consequências. Espero que meu colega ouça essa. O que você achou da história? Você teria coragem de trabalhar necrotério?